No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Plenário da Câmara inicia análise de proposta de emenda à Constituição que prevê blindagem de parlamentares contra decisões judiciais. Presidente Jair Bolsonaro decide trocar comando da Secretaria de Comunicação da Presidência e deve nomear mais um militar para a função. Depois da Eletrobras, Bolsonaro encaminha ao Congresso o projeto de lei que prevê a privatização dos Correios. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 26 de fevereiro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Aquela vergonhosa tentativa da Câmara dos Deputados em blindar os parlamentares em decisões judiciais com a discussão em tempo recorde de uma proposta de emenda à Constituição que dificulta a prisão de congressistas, apelidada de PEC da Imunidade, recebeu forte oposição de integrantes do Supremo Tribunal Federal, que viram essa matéria como uma afronta e uma espécie de retaliação à detenção do deputado Daniel Silveira. Alguns ministros da Corte já prevêem até o questionamento da constitucionalidade do texto, que começou a ser analisado em primeiro turno ontem pelos deputados, sem ter passado sequer por alguma das comissões da Casa. Longe de mim querer defender esse processo de judicialização da atividade política que se dá no nosso país e que teve como ponto alto a Operação Lava Jato, mas fato é que determinados exageros, para dizer o mínimo, como desse parlamentar valentão, precisam ser barrados para que não se acelere ainda mais o processo de deterioração da nossa já castigada democracia. A utilização pelo STF da Lei de Segurança Nacional, editada na época da ditadura para punir Daniel Silveira, merece repúdio de todos nós. Mas daí a deixar que essa figura siga ameaçando quem ele quer e, mais do que isso, incentivando atitudes violentas de seus apoiadores, vai um longo caminho. Vamos ficar aqui atentos para ver se o Congresso conseguirá aprovar essa PEC. Eu queria falar também sobre essa tragédia que é a pandemia no nosso país. Alcançamos anteontem a marca de 250 mil óbitos provocados pela Covid-19 e trazer um dado que, de alguma forma, explica a falta de vacinas no país, mas sem eximir de responsabilidade o governo federal nessa atuação diante do novo coronavírus. O fato é que, muito antes de o ex-capitão atacar a pesquisa científica no Brasil, reduzindo recursos do orçamento para a ciência e tecnologia, nós sofremos com um desinteresse em maior ou menor grau de gestões do Executivo Federal com os estudos relacionados a imunizantes para seres humanos no nosso país, ao contrário do que acontece no agronegócio. Eu vou ler um trecho de uma matéria publicada no site da BBC Brasil, produzida pela jornalista Natália Passarinho, que não é parente do nosso querido Paulo, onde ficam bem claras as prioridades nacionais nas últimas décadas. A reportagem tem o título de Coronavírus. Brasil tem quase 30 fábricas de vacina para gado e só 2 para humanos. A pandemia de Covid-19 evidenciou uma fragilidade do Brasil. A alta dependência de insumos importados da China para a fabricação de vacinas e o sucateamento de laboratórios e fábricas usados para produzir imunizantes no país.
Enquanto na década de 1980 o Brasil tinha pelo menos 5 institutos capazes de produzir vacinas, atualmente há apenas 2 em operação: Biomanguinhos, da Fiocruz, e o Instituto Butantan. E das 17 vacinas atualmente distribuídas por esses 2 institutos de pesquisa, só 4 são fabricadas totalmente no Brasil e não dependem da importação do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, como é chamada a matéria-prima para produzir imunizantes. Esse sucateamento do setor de vacinas para humanos contrasta com os elevados investimentos na fabricação nacional de imunizantes para animais, principalmente gado. Enquanto o Brasil importa a grande maioria das vacinas usadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, mais de 90% das vacinas para gado são fabricadas no país, segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, o SINDAN. Ou seja, enquanto o gado de corte tem garantida a produção de vacinas para uma série de doenças em território nacional, nós brasileiros viramos reféns de uma política que privilegia a exportação de carne à saúde da população. Isso diz muito sobre que tipo de interesses a nossa classe política defende. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o escritor e professor aposentado de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Valério Arcari. Valério Arcari, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. Valério, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Valério, aquelas suspeitas que nós tínhamos lá no início de 2019, quando Jair Bolsonaro iniciou seu mandato, têm se confirmado à medida que o tempo passa. O que está em curso no nosso país é um projeto de desmonte do Estado Nacional, com entrega das nossas estatais, destruição das garantias sociais do nosso povo, precarização das relações de trabalho que levam a níveis recordes de desemprego e desalento, isso sem contar o genocídio dos brasileiros com a inação do governo federal diante da pandemia. Eu quero aproveitar o título de um artigo que você escreveu recentemente para o site A Terra é Redonda, Valério, para te perguntar o seguinte: para onde vai o Brasil? Aonde vai o Brasil? Para onde vai o Brasil?
O projeto que é mais influente, mais poderoso na classe dominante brasileira e que está sendo construído pelo governo Bolsonaro, um governo de extrema-direita, uma coalizão da ala militar com a ala neofascista, com a ala ultraliberal e agora com o centrão, é uma regressão histórica. O significado estratégico desse projeto é uma reprimarização da economia brasileira, acentuar a desindustrialização, é uma dinâmica de semicolonização do país que, ao sul do Equador, tem o maior parque industrial do capitalismo periférico e, em grande medida, é uma asiatização das relações sociais, o que significa uma redução dos custos produtivos e um aumento da taxa de exploração, da taxa de extração de mais-valia. Mas este projeto, creio que não pode ser construído sem impor uma derrota histórica à luta dos trabalhadores, às posições que os trabalhadores, o povo, os movimentos dos oprimidos, as mulheres, os negros, os LGBTs, enfim, uma alteração qualitativa na relação social de forças, uma derrota histórica, que penso que até o momento não aconteceu. O que permanece, entretanto, incerto e indefinido é se é possível levar adiante esta regressão histórica sem uma subversão do regime democrático presidencial que leva mais de 35 anos e que surgiu quando triunfamos na luta contra a ditadura militar. Creio que, ao pensar a situação brasileira, devemos compreender que há uma especificidade no Brasil que faz com que a evolução da situação brasileira não seja a da Argentina em câmara lenta, ou seja, a Argentina conheceu uma situação semi-insurrecional depois de 10 anos do governo Menem, e depois dos 10 anos, somando o mandato do Itamar com os 2 mandatos de Fernando Henrique, no Brasil houve uma transição eleitoral que foi a vitória eleitoral do PT com Lula em 2002. E, por outro lado, a Argentina não conheceu um golpe institucional como nós tivemos em 2016, com a interrupção violentamente reacionária do mandato de Dilma Rousseff. Ao contrário, houve uma alternância eleitoral para o governo Macri e depois, em 2019, um retorno eleitoral do peronismo. E, portanto, imaginar que a dinâmica dos acontecimentos no Brasil será como a da Argentina, e assim como Alberto Fernandes e Cristina Kirchner foram eleitos em 2019, o mais provável seria uma vitória eleitoral da esquerda em 2022, e que um quietismo político, esperando um desgaste objetivo e incontível do governo Bolsonaro, abre o caminho para uma vitória eleitoral da esquerda em 2022, eu penso que seria ingênuo e uma subestimação do governo Bolsonaro. Está tudo incerto, está tudo em disputa, e, portanto, a conclusão é que Bolsonaro não cai de Maduro, e não caminha para um processo eleitoral como caminhou Macri, e, portanto, teremos que construir na esquerda as condições para derrotá-lo. Já há indícios suficientes, Valério, para nós afirmarmos que há uma tentativa de se entregar ao Bolsonaro plenos poderes para que ele conduza o país a mais uma aventura autoritária. O Congresso está nas mãos do ex-capitão, isso está muito claro. O judiciário pouco ou nada faz para conter esse ímpeto do ex-capitão, nem mesmo aquelas suspeitas contundentes de financiamento estrangeiro dos disparos em massa de mensagens pelas redes sociais na época da campanha eleitoral foram julgadas. Há um arcabouço criado para proteger o presidente, seus filhos e principais apoiadores. É possível nós dizermos isso, que as instituições estão aliadas a esse projeto ditatorial do bolsonarismo, onde ele utiliza o seu cargo para sitiar a democracia? Eu creio
que a estratégia do Bolsonaro e de todo o governo é uma estratégia bonapartista, ou seja, é uma concentração de poderes no executivo e, portanto, ele representa, sim, uma ameaça ao regime democrático liberal. Porém, também acredito que existam conflitos na classe dominante. Seria míope da nossa parte subestimarmos Bolsonaro, mas seria tão pouco, mas seria tão igualmente equivocado ignorar que há fraturas na classe dominante. Abriu-se uma brecha depois da precipitação da pandemia, que é gravíssima, ou seja, ultrapassamos os 250 mil mortos. Proporcionalmente, o Brasil ocupa um lugar único no mundo, talvez ao lado dos Estados Unidos, como um país que tem um dos piores governos na gestão da pandemia, porque não contratou vacinas. Estamos diante de uma segunda onda brutal. E vemos o desenvolvimento de novas cepas, vemos uma taxa de expansão do contágio e não se contrataram vacinas. Diante dessa situação, uma fratura surgiu na classe dominante e podemos identificar que, embora a massa da burguesia, no sentido que Marx atribuía ao conjunto da classe dominante, apoie o governo Bolsonaro, o núcleo duro, aquela fração que concentra mais poder econômico e político, tem uma atitude crítica, e isso também se expressa de forma institucional. Bolsonaro obteve 2 vitórias extraordinárias no início de 2021. Conseguiu a eleição da presidência da Câmara do Senado e depois, esta semana, com a decisão da turma do Supremo do STJ, conseguiu uma blindagem da investigação do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, no esquema da rachadinha. Deste ponto de vista, na superestrutura política, o governo Bolsonaro está no início de 2021 mais forte. Porém, do ponto de vista da relação social de forças, há uma tendência lenta, porém inequívoca, ininterrupta, de desgaste político-social do governo Bolsonaro. É nesse contexto que nós temos que compreender, creio, que, embora Bolsonaro seja instrumental para o projeto estratégico das privatizações, do aumento da exploração, o congelamento do salário mínimo, a precarização do trabalho, ainda existe na classe dominante dissidências com o governo Bolsonaro, porque, embora exista medo da esquerda, medo de que, assim como em 2018 era possível uma 5ª vitória eleitoral do PT, existe ainda incerteza sobre o desenlace da disputa política eleitoral em 2022. E, portanto, a situação brasileira continua com grande incerteza. Ninguém sabe qual será o cenário ao final deste ano. Não só pelo quadro de agravamento da pandemia e incerteza com o plano de imunização nacional, a dinâmica do processo da vacinação, mas também pelo quadro econômico. Não choveu dólares e já se completaram 2 anos do governo Bolsonaro e, portanto, a expectativa de que um governo de extrema-direita ofereceria garantias para uma elevação do investimento externo do Brasil não se confirmou até ao momento. Nós continuamos com uma taxa de desemprego altíssima, um nível de atividade econômica muito baixo, os indicadores disponíveis são ainda muito negativos e, portanto, a luta política e social está em curso e nada realmente pode ser considerado uma página virada. Uma dessas ações que visam proteger o bolsonarismo, Valério, foi aquela decisão do Superior Tribunal de Justiça que anulou a quebra de sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, no inquérito das rachadinhas, que diz respeito ao desvio de dinheiro do seu gabinete, na época em que ele ainda era deputado estadual aqui no Rio de Janeiro.
Com essa medida, o processo pode voltar a estaca zero. Essa tendência à impunidade, Valério, é algo que permeia boa parte das relações institucionais no nosso país. Isso foi exacerbado ainda mais na gestão do Jair Bolsonaro, na sua opinião? Aquele discurso do combate à corrupção era só fachada? Eu creio que nós podemos, já com alguma perspectiva histórica, depois de 7 anos do início da Operação Lava Jato, concluir que ela foi um instrumento político-jurídico para uma subversão das relações políticas sociais no Brasil, abrir o caminho para a derrubada do governo Dilma Rousseff, a posse do vice Michel Temer e o início de um ajuste, de um choque de capitalismo, uma ofensiva liberal reacionária que criminalizou a esquerda em geral, em particular a direção do PT, e abriu caminho para a condenação de Lula e o impedimento da sua candidatura nas eleições de 2018. Não creio que haja dúvidas sobre esta interpretação, creio que ela é sólida, mas, ao mesmo tempo, eu creio que nós temos que dizer que a impunidade permanece, ou seja, o capitalismo ele é indivisível da corrupção, há um processo de acumulação primitiva de capital através das práticas corruptas e a impunidade foi reafirmada na decisão do STJ ao suspender toda a investigação e, portanto, fortalecer aquilo que podemos chamar a blindagem da família presidencial, que é um escândalo jurídico-político. Creio que podemos dizer que há uma pressão fortíssima da extrema-direita, a partir do Congresso Nacional, sobre os tribunais superiores para garantir que Bolsonaro conclua o seu mandato e não haja brechas para uma iniciativa de impeachment no Congresso Nacional, e este processo saiu fortalecido com a constituição do que podemos chamar um segundo ministério Bolsonaro, com a saída da ala lavajatista, substituída pelo Centrão. O Centrão é fundamentalmente uma coalizão dos partidos de aluguel, que proliferaram desde o fim da ditadura como uma solução para a representação política de diferentes frações da classe dominante. O Brasil é um país complexo, tem uma burguesia poderosa, dividida em diferentes alas, a burguesia compradora, mais associada ao imperialismo, uma burguesia interna, orientada para a produção de bens de capitais para atender às demandas do mercado interno. O mercado interno brasileiro tem uma importância estratégica para a classe dominante. Nós estamos falando ainda de algo em torno que oscila entre 35 e 40 milhões de consumidores de bens duráveis e semiduráveis. E, portanto, o desenlace da disputa política jurídica em torno ao episódio sinistro da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro sinaliza o grau de tolerância que prevalece na representação política da burguesia diante dos absurdos da família do presidente. Nem mesmo essa prisão do deputado Daniel Silveira parece ter afetado Jair Bolsonaro. Ele se afastou da polêmica, não emitiu opinião a respeito e segue blindado pelos seus assessores. Aliás, como é que você tem observado esse imbróglio envolvendo o parlamentar, Valério? O comportamento do ex-PM, que já era atentatório antes da prisão, não foi modificado nem com a chegada da Polícia Federal à sua casa. Ele continuou desafiando as autoridades. Daniel Silveira é um deputado, um ex-policial militar durante 5 anos, que conseguiu, nesse intervalo, mais de 60 denúncias de desempenho na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele é uma das expressões da ala neofascista, que é a expressão do bolsonarismo e, evidentemente, tem importantes aliados dentro do Congresso Nacional. Conseguiu 130 votos na decisão da semana passada do Congresso Nacional
que reafirmou a sua prisão temporária por decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. A ala neofascista, ela ainda não construiu um partido político no Brasil. E existe, portanto, um atraso dentro da extrema-direita para dar coesão, uma expressão política estável. A extrema-direita tem uma imensa representação do Congresso Nacional, mas está muito fraturada. E, evidentemente, Daniel Silveira, com as suas declarações em pleno carnaval, fez uma provocação a todas as instituições e Bolsonaro, sob pressão do Centrão, foi obrigado a ter que silenciar e não pôde defender um dos seus, mesmo quando o próprio Daniel Silveira, e não somente ele, um dos seus filhos, pediram um pronunciamento de Bolsonaro. É a expressão do processo de organização da extrema-direita no Brasil. Por enquanto, um processo ainda incompleto. Evidentemente, a extrema-direita tem que ser derrotada politicamente. A extrema-direita não é somente uma corrente de opinião, é um partido político neofascista que representa uma ameaça às liberdades democráticas e diante daqueles que ameaçam, são um perigo para as liberdades democráticas, a mão não pode tremer. E nós devemos defender, sem nenhuma hesitação, uma punição rigorosa, implacável, impiedosa contra a extrema-direita. Neste sentido, Valério, a Câmara começou a discutir alterações na legislação e no regimento interno da Casa que promoveriam uma blindagem dos parlamentares. Um dos pontos dessa proposta de emenda à Constituição determina que um parlamentar preso deve ser encaminhado à Câmara dos Deputados, ficando sob custódia da Casa. Os deputados estão dizendo que seria um freio de arrumação em desequilíbrios na relação com o Judiciário. Qual é a sua percepção para mais essa tentativa dos deputados de legislarem em causa própria? Você acha que é um exagero do Supremo em determinadas situações? Não creio que haja qualquer exagero por parte dos tribunais superiores, em particular do Supremo. Ao contrário, eu diria que há uma certa hesitação diante das sucessivas provocações da extrema-direita. Creio que nós podemos afirmar, depois de 2 anos do governo Bolsonaro, que há uma relativa impunidade com a ação da extrema-direita e não deveríamos nos surpreender que dentro do Centrão, que reagrupa uma parte importante da expressão da extrema-direita, haja uma preocupação de estabelecer limites para a ação de regulação, de fiscalização e de controle das instituições sobre os abusos de poder dos deputados e, portanto, esta iniciativa de uma PEC, de uma reforma constitucional que aumente o nível de blindagem dos deputados é francamente reacionária e deve ser repudiada, e nesse terreno a esquerda deve fazer unidade na ação com todos aqueles que têm respeito pela defesa das liberdades democráticas. A impunidade da ação da extrema-direita é uma ameaça terrível às liberdades democráticas e, portanto, a capacidade das organizações do movimento sindical, do movimento dos trabalhadores, da luta da classe operária, da luta das mulheres, da luta dos ambientalistas, a suspensão das liberdades democráticas, que é a ameaça representada pela existência de uma extrema-direita que age impunemente, é de máxima gravidade e, portanto, a esquerda deve procurar a unidade na ação para a defesa das liberdades democráticas e deve se posicionar de forma categórica contra esta iniciativa que tem, e não deveria nos surpreender, apoio do Arthur Lira, porque é reacionária. O que amplia ainda mais esse clima de tensão que nós brasileiros vivemos, Valério, é esse sem número de decretos que o Bolsonaro edita facilitando o acesso a armas de fogo no nosso país. Evidentemente, ele não quer armar o Joãozinho da esquina. A intenção é dar maior poder de fogo a essas milícias que são a base de apoio do presidente.
Esse é um processo irreversível, Valério, de oferecer meios para os bolsonaristas atentarem contra a democracia, em um cenário onde os militares estão tomando conta do executivo. As instituições ainda têm condições de reagir? Mais que condições, a capacidade de reação? Os decretos que flexibilizam, facilitam o armamento, evidentemente estão orientados para a sua base social e respondem a uma ansiedade das franjas mais desesperadas, exaltadas, exasperadas da pequena burguesia. E são reacionários, evidentemente. O armamento em massa da pequena burguesia é uma terrível ameaça às liberdades democráticas, e há sim possibilidades de reação, mas elas estão inseridas num contexto mais amplo da luta da esquerda para enfrentar e construir as condições para derrotar o governo Bolsonaro. Essa luta ela deve estar orientada na defesa, neste momento emergencial, de um projeto de auxílio que ofereça as condições mais elementares para que os setores mais desprotegidos, vulneráveis, empobrecidos da população brasileira, que não encontra trabalho para sua sobrevivência, portanto a luta pela reedição de um auxílio emergencial, a luta também pela defesa do salário mínimo, a defesa do direito ao trabalho, a exigência de um plano de vacinação, ou seja, um conjunto de reivindicações que respondem às necessidades mais urgentes e imediatas que atingem a imensa maioria do nosso povo e que podem ser um plano de agitação que é a tarefa que está colocada para a Frente Brasil Popular e para a Frente Povo Sem Medo, ou seja, a construção de uma frente única da esquerda apoiada no movimento de mulheres que está organizando o 8 de março, nos movimentos ambientalistas que se posicionam contra a devastação na Amazônia, as queimadas criminosas para a expansão da fronteira agrícola, mas, sobretudo, a luta de resistência do nosso povo diante da barbárie crescente que nos cerca, construída, favorecida pelas iniciativas quase, nós deveríamos dizer, criminosas do governo Bolsonaro. Este é o grande desafio da esquerda. Esta resistência pode ser construída. Nós não devemos apostar que serão as instituições que vão nos proteger da ameaça do governo de extrema-direita liderado por um neofascista. Nós devemos confiar na capacidade de protesto. E por isso foram importantes as iniciativas desde janeiro, em particular as carreatas, já que não podemos sair às ruas com a nossa infantaria diante da gravidade da pandemia, pusemos a cavalaria e podemos continuar fazendo ações que tenham um sentido, em alguma medida, simbólico, mas que são importantes formas de protesto popular. Como se não bastasse tudo isso, Valério, nós temos a discussão dessa trágica PEC 186, que visa promover o desmonte de uma série de garantias, inclusive aquela que obriga o governo federal a destinar uma parcela do orçamento para investimentos em saúde e educação, como custo para a retomada do auxílio emergencial. Isso para falar só de um dos inúmeros prejuízos colocados por essa matéria. Ou seja, Valério, o Brasil é o primeiro país do mundo que quer acabar com a saúde pública em meio a uma pandemia. A proposta da PEC 186, que significa o fim da garantia constitucional de um piso mínimo de investimento do governo federal, seja qual for o governo eleito, para a educação e para a saúde, uma conquista dos últimos 30 anos, 35 anos, desde o final da ditadura, é uma chantagem para que o governo aceite a introdução, mesmo que de forma temporária, de um auxílio emergencial, que é um projeto de renda mínima que complementa
o Bolsa Família e estabelece algum nível de proteção para aqueles desamparados diante das condições da pandemia. Ela é inaceitável, já existe indicação de que dificilmente Paulo Guedes vai conseguir arrancar do Congresso Nacional a aprovação desta compensação para os credores da dívida pública. E ela é uma iniciativa que revela como é consensual na classe dominante brasileira a necessidade de preservar a qualquer preço o teto dos gastos e, portanto, uma estratégia de contenção da expansão da dívida pública para oferecer garantia aos investidores que compraram os títulos da dívida interna. Não é um tema secundário, ou seja, a dívida pública, ela, na proporção do PIB, num país periférico como o Brasil, que emite a sua própria moeda, mas uma moeda cuja convertibilidade em moeda forte, em dólar, euro, é muito baixa, ela tem uma importância estratégica, porque ela é um elemento-chave da dinâmica de financiarização do capitalismo contemporâneo. E, portanto, o que Paulo Guedes e a pressão do mercado sobre o Congresso Nacional estão politizando é uma blindagem dos interesses dos credores da dívida pública, colocando o teto dos gastos como um 11º mandamento oculto que Moisés não revelou, mas que esses estratégicos defensores do capitalismo brasileiro consideram inviolável, um princípio inviolável. É, portanto, decisivo derrotar a PEC 186, garantir a aprovação do auxílio emergencial e preservar um piso mínimo de investimento do Estado na saúde e educação. É uma aberração política esta emenda constitucional. E como resposta àquela dúvida que surgiu sobre o caráter entreguista do governo Bolsonaro devido à intervenção do presidente na Petrobras, ele promoveu 2 movimentos rápidos e consecutivos. Levou pessoalmente ao Congresso uma medida provisória e um projeto de lei que abrem caminho para as privatizações da Eletrobras e dos Correios. Aquele pessoal que imaginou o governo seguindo uma trajetória estatista nessa segunda metade de mandato ficou a ver navios, Valério. Eu creio que nós podemos dizer que a intervenção na Petrobras foi uma resposta momentânea a um quadro de elevação das pressões inflacionárias e, nesse contexto, o aumento dos preços da gasolina e do diesel tem um impacto imenso no que nós podemos chamar a dinâmica, o metabolismo do capitalismo brasileiro. E, portanto, a iniciativa de fazer a caminhada até o Congresso Nacional para acelerar o projeto de privatização da Eletrobras e dos Correios, transformando essas empresas em sociedades mistas para favorecer a venda de ativos dentro do mercado de ações, é uma antessala do projeto de privatização destas e de outras empresas. Evidentemente, tudo está em disputa, o próprio destino do sistema financeiro, em particular do Banco do Brasil, está em aberto. Lembremos que, ao contrário de outros países da América Latina, no Brasil o sistema bancário continua fundamentalmente um sistema nacional. E, portanto, é estratégico para o governo Bolsonaro e para a sua aliança com a classe dominante brasileira avançar na dinâmica das privatizações. Este é um elemento-chave da transformação que o governo Bolsonaro quer produzir na sociedade brasileira. É uma iniciativa que é central para favorecer a entrada de capitais externos, que cobiçam não só a Eletrobras ou os Correios, mas o sistema bancário.
o controle do crédito. Tem importância, portanto, central naquilo que eu defini como um projeto de regressão histórica, de semicolonização, de reprimarização, de desnacionalização da economia brasileira. A iniciativa destas privatizações não pode ser subestimado e precisa ser denunciado sem vacilação. Diante de tudo isso, Valério, as esquerdas não sentam para dialogar a respeito de uma solução para esse caos. O Lula recentemente deu uma entrevista para o site UOL, onde se colocou à disposição para concorrer novamente à presidência. Falou sobre os adversários do PT no campo da direita e centro-direita, mas não se discute um projeto de país que é o que nós precisamos de fato, Valério. Essa personificação do debate político não dá resultado. Para piorar, já há rumores de que o Partido dos Trabalhadores estaria atrás da empresária Luísa Trajano, a dona do Magazine Luiza, para compor uma chapa presidencial nos mesmos moldes de 2002, quando José Alencar representou o grande capital como vice do Lula. É esse o caminho, Valério? A reedição da Carta aos Brasileiros? Eu creio que a situação da esquerda brasileira está ainda por ser resolvida. E o grande desafio, evidentemente, é construir uma frente única da esquerda para disputar a liderança da oposição contra Bolsonaro. Isso exige um programa comum que acredito que os elementos mais importantes foram elaborados na Frente Brasil Popular e na Frente Povo Sem Medo. E passa, evidentemente, por uma campanha pelo direito à vacinação para todos, pela defesa do auxílio emergencial, pela defesa da elevação do salário mínimo acima da inflação, pela garantia da luta por emprego para todos, passa pela resistência às privatizações que estão anunciadas e pela anulação daquelas que já foram feitas desde o governo Temer, passa pela defesa das liberdades democráticas, pela denúncia da extrema-direita, e é nesse caminho que a oposição de esquerda abre uma via para demonstrar diante da classe trabalhadora, diante dos movimentos mais avançados da luta popular, do movimento de mulheres, dos movimentos negros, LGBT, ambiental, que a esquerda tem uma saída para o país. Evidentemente, tentar replicar, mimetizar, imitar o que foi a tática política do PT na oposição a Fernando Henrique e usar aquele esquema para a luta contra Bolsonaro é um erro, é dramaticamente equivocado. E eu vejo com a mesma preocupação a visita ao Calil, a tentativa de flertar com o PSD de Kassab, que se deslocou para o núcleo do Centrão e oferece sustentação parlamentar a Bolsonaro dentro do Congresso. A ideia de uma nova carta aos brasileiros, a busca, que evidentemente é uma plantação de um vice que corresponda a algo semelhante do que foi José Alencar nas eleições de 2002, o movimento em direção a Trajano, que é a posição defendida pelo Quaquá, é uma ingenuidade política e, evidentemente, desloca a tática para um terreno perigosíssimo, que é o terreno das ilusões, porque nenhum setor da classe dominante está disposto a se unir à oposição de esquerda quando a disputa do espaço de oposição a Bolsonaro é justamente entre a oposição de esquerda e a oposição liberal, que está articulada no campo do MDB, do PSDB e do DEM e das articulações em torno de Dória, ou do Huck e das aproximações com Mandetta, e de alguma maneira vão tentar também se articular com Sérgio Moro, e portanto é nesse contexto que o fundamental
seria que as lideranças da esquerda se deslocassem para fazer visitas aos bairros populares, se aproximar dos trabalhadores da Ford que estão sendo demitidos, se aproximar da luta popular pela moradia, da luta das mulheres que constroem o 8 de março. Essas são as visitas, inclusive, simbólicas. Nós queremos ver o Haddad, o Boulos, a Manuela Dávila visitando aqueles que lutam e que resistem nas fronteiras da Amazônia contra o desmatamento, na luta pelos direitos das mulheres, nas lutas do movimento negro. Dá para acreditar que, faltando pouco mais de 1 ano e meio para as eleições presidenciais, Valério, a esquerda consiga aparar as arestas para oferecer à população uma alternativa que possa combater esse desmonte do Estado Nacional, entregar cidadania de fato a quem há décadas é achincalhado pelo ultraliberalismo que tomou conta do nosso país? Eu creio que é possível uma luta comum, mas neste momento a questão não é decidir quem vai ser o candidato à presidência nas eleições de 2022, ou os candidatos a governadores. O desafio nesse momento não é a construção de uma coalizão eleitoral, o desafio é colocar o bloco na rua nos limites do que é possível, porque estamos condicionados pela esta tragédia da segunda onda da pandemia. A necessidade fundamental é que as lideranças da esquerda, que Haddad, Lula, Boulos, Manuela Dávila saiam pelo Brasil apoiando as lutas de resistência. Isso significa estar presente onde estão aqueles que levantam-se, se posicionam na primeira linha da luta contra o governo Bolsonaro. São as mulheres que preparam o 8 de março, são os negros que denunciam a violência policial, é a juventude que luta pelo direito ao acesso universitário contra a fraude que foi este Enem, são as lutas ambientalistas contra as queimadas, contra a destruição ecológica e os incêndios na Amazônia, e apresentando quais são os debates de programa, porque a esquerda não pode ir para 2022 unicamente defendendo que foi uma maravilha a experiência dos governos do PT durante 13 anos. Se foi uma maravilha, se não erramos, se a direção do PT não tem nada a dizer sobre as circunstâncias nas quais foi possível o impeachment, como é que a extrema-direita chegou ao poder no Brasil? É preciso um pouco de humildade. Nós do PSOL defendemos um programa. E eu creio que é legítimo fazer esse debate. A defesa do salário mínimo acima da inflação, o direito ao trabalho para todos. Isso significa incorporar bandeiras como a defesa do direito à legalização do aborto. Nós temos que avançar no programa, denunciando a independência do Banco Central, exigindo a fiscalização do sistema bancário e indo, inclusive, além, impondo impostos sobre a grande fortuna e programas que sejam efetivos para a distribuição de renda. E esse é o caminho a prosseguir durante este ano. E o debate sobre candidaturas deve ser resolvido no próximo ano e há muitas possibilidades. O Guilherme Boulos avançou a ideia de uma mesa para debater o debate e creio que nós podemos considerar todas as hipóteses, inclusive prévias, mas primeiro vamos ter que chegar a um acordo, a um programa em que os 3 principais partidos da esquerda consolidam uma plataforma comum para enfrentar o perigo de uma reeleição de Bolsonaro. Valério Arcari, muito obrigado mais uma vez por esse diálogo aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar também o meu abraço. Obrigado, um bom dia para todos. Mantenhamos a firmeza para a construção de uma oposição de esquerda poderosa contra o governo Bolsonaro. Viva o Faixa Livre! Conversamos aqui com o escritor e professor aposentado de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Valério Arcari. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o diretor da Associação de Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, a AESEL, Ícaro Chaves. Ícaro Chaves, bom dia. Oi, Anderson, é um prazer estar aqui de novo, conversando contigo e com os ouvintes do programa Faixa Livre. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Ícaro, eu quero te agradecer demais por novamente você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Ícaro, a privatização da Eletrobras voltou a ser a bola da vez no Congresso. O presidente Jair Bolsonaro levou na última terça-feira, pessoalmente, o texto de uma medida provisória que visa acelerar o processo de privatização da estatal. A intenção é votá-lo já na semana que vem. Esse texto enviado aos parlamentares prevê que o governo mantenha poder de veto sobre as decisões estratégicas da empresa por meio de ações preferenciais, as chamadas Golden Share. Além disso, Itaipu Binacional e Eletronuclear continuariam sob o controle do Estado. O BNDES já pode iniciar os estudos a respeito dessa desestatização. Essa medida faz parte da chamada Agenda Brasil, que prevê uma série de privatizações. Para começar, Ícaro, como é que você observou essa MP entregue pelo próprio Bolsonaro ao Congresso? Na verdade, essa agenda do presidente Bolsonaro não é a Agenda Brasil, é uma agenda anti-Brasil, né? É uma agenda antinacional. Essa proposta do governo de privatização da Eletrobras colocada nesse momento não traz absolutamente nenhum benefício para a população brasileira. Na verdade, trata-se simplesmente da expoliação do patrimônio público e que os brasileiros vão pagar caro por isso. Essa proposta de colocar a tal Golden Share, né, como é colocada, ou uma ação de ouro, na verdade é pura enganação. Essa Golden Share ela não serve para absolutamente nada. As questões que são vedadas por ela são questões irrelevantes. E, no fim das contas, o que a gente vê é que isso serve simplesmente para tentar, como se fosse um engodo, para enganar certos setores da sociedade que ainda se iludem com isso. Na verdade, o que vai acontecer é que a empresa vai ser repassada para o capital privado, muito provavelmente o capital internacional, e que vai ditar os preços da energia do Brasil sem nenhum tipo de preocupação com a população, né? O que nós estamos vendo hoje com relação ao preço dos combustíveis, a gente vai ver com relação ao preço da energia, que aliás já está ficando cada vez mais cara e vai ficar muito mais cara caso se concretize esse crime contra a soberania nacional e contra a economia popular, que é a privatização da Eletrobras. O que mais preocupa vocês, funcionários da estatal, no texto dessa medida provisória, Ícaro? Olha, Anderson, na verdade a medida provisória toda é um absurdo, né? Então, a privatização é o grande problema. O que mais nos preocupa, além dos prejuízos que nós vamos sofrer como trabalhadores, porque a gente sabe que em todo o país as empresas do setor elétrico que são privatizadas demitem praticamente toda a força de trabalho para contratar mão de obra terceirizada, mão de obra precarizada e mão de obra geralmente de má qualidade, né? E provavelmente o que vai acontecer vai ser isso, demissão em massa na Eletrobras. Aliás, isso é praticamente certo, porque isso acontece em todas as empresas que são privatizadas e com piora significativa para a qualidade do serviço. Mas nossa maior preocupação é com o país, né? O Brasil vai perder muito, né? Qual país do mundo que está privatizando suas empresas de energia nesse momento? Qual país do mundo? A gente não tem visto isso. O que a gente vê são que as principais economias do mundo mantêm um setor elétrico estatal importante, né? Então, o que vai acontecer com o país é que o Brasil vai simplesmente abrir mão de toda a sua soberania energética. E isso é lamentável para nós, não só enquanto trabalhadores, mas enquanto brasileiros. Muita gente avalia, Ícaro, que essa iniciativa do ex-capitão se deu como aceno aos ultraliberais, em especial o ministro da Economia Paulo Guedes, que se sentiu desprestigiado após aquela decisão do Bolsonaro de trocar o presidente da Petrobras. Aliás, essa sinalização de interferência do chefe do executivo acabou combinada a outra declaração dele, quando dizia que iria meter o dedo no setor elétrico. Você também analisa dessa forma, Ícaro? O presidente está tentando acalmar os ânimos dos investidores depois daquela ação na Petrobras que provocou um verdadeiro rebuliço no mercado financeiro? Isso é evidente, né? Isso é evidente. O projeto de privatização da Eletrobras não é novo. Nós temos enfrentado essa tentativa de privatizar a empresa, pelo menos desde o governo Temer. Ainda em 2017, o presidente Temer enviou um projeto, anunciou, aliás,
que privatizaria a Eletrobras e chegou a enviar um projeto de lei para privatizar a empresa. E nós temos resistido desde então. O presidente Bolsonaro enviou um outro projeto, que aliás era muito semelhante ao projeto do Temer em 2019, né? E agora resolveu fazer uma medida provisória de forma intempestiva, porque já existe um projeto de lei que já foi protocolado na Câmara dos Deputados, evidentemente como uma resposta ao mercado. Agora, isso não torna o projeto menos perigoso, né? Para nós não é apenas um aceno ao mercado. A questão da MP, o aceno ao mercado é a privatização em si. O presidente teve que intervir na Petrobras, aliás, ele fez corretamente. Não acredito que haja mudanças significativas na política de preços da Petrobras, que é uma política que só beneficia os rentistas, só beneficia os acionistas minoritários, grandes fundos de investimentos brasileiros e internacionais, que são acionistas minoritários da Petrobras. Ele fez isso porque realmente a situação para os consumidores está ficando insustentável, né? Então, algum controle sobre a direção da Eletrobras o presidente Bolsonaro quer ter, nomeando uma pessoa de sua confiança, ao contrário do presidente Castelo Branco da Petrobras, no qual o presidente Bolsonaro aparentemente não tem nenhuma ascendência. Agora, além de ser um absurdo a privatização, da forma com que ele colocou com a medida provisória, é mais absurdo ainda. Por que cargas d'água que a privatização da Eletrobras no meio de uma pandemia é assunto urgente? Porque a medida provisória é isso. Ela tem que preencher os quesitos de urgência e relevância. Qual é a urgência para o país privatizar a Eletrobras e entregar o setor elétrico brasileiro nas mãos de monopólios de investidores, de especuladores internacionais? Qual a urgência disso para o país? Evidente, a urgência era acalmar o mercado, mas isso não faz desse projeto menos perigoso. Agora, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, Ícaro, veio com aquela história de que, a partir dessa privatização, o setor elétrico terá o tratamento que merece em termos de investimento e competitividade, gerando emprego e renda. É aquela mesma ladainha que os ultraliberais utilizam há anos, Ícaro. O mesmo foi dito na reforma trabalhista, lembra? Quais os efeitos reais dessa privatização para o setor elétrico brasileiro? Olha, o ministro Almirante Bento Albuquerque é uma entreguista, o que nos deixa bastante decepcionados, né? Por ser um alto oficial das Forças Armadas brasileiras, a gente esperaria um mínimo de compromisso com o país, um mínimo de compromisso com o interesse nacional e não uma postura antinacional, anti-Brasil, como tem demonstrado o ministro Almirante Bento Albuquerque. Aliás, todo esse governo é um governo de entreguista, um governo antinacional, todos os seus membros, militares ou civis. Agora, é evidente, né, que a privatização não vai gerar desenvolvimento, nem emprego, coisa nenhuma. Afinal de contas, o critério da verdade é a prática. Basta ver o que tem acontecido nos estados onde ocorre a privatização do setor elétrico. Basta ver o que tem acontecido, por exemplo, no estado de Goiás, no estado de Rondônia, em todos os estados. O nível de terceirização é enorme e o que a gente não vê não é geração de emprego, é demissão de trabalhadores. É isso que vai acontecer. Para o setor elétrico brasileiro, o que nós vamos ter é uma catástrofe. Isso é uma catástrofe anunciada, né? A gente viu na questão do apagão do Amapá o tamanho da responsabilidade de empresas privadas controladas por fundos de investimentos, que é exatamente o modelo que está sendo proposto para a privatização da Eletrobras. Qual o compromisso que esse pessoal tem com a segurança energética? Nenhum, né? Então o que nós vamos ter no Brasil vai ser, na verdade, apagões em todos os estados, apagões que vão deixar grande parte do país no escuro, como aconteceu no caso do Amapá, e a gente vai ver uma explosão na conta de energia. Porque vamos lembrar, energia elétrica não é um produto qualquer. Privatizar o setor elétrico não é igual privatizar uma fábrica de cerveja. Cerveja você pode comprar uma, trocar por outra, né? Ninguém morre porque deixou de tomar cerveja. Agora, energia elétrica não. O que a gente viu no caso do Amapá, que foi recente, foi no ano passado, é que quando falta energia, as pessoas simplesmente não conseguem levar uma vida digna. É uma coisa extremamente grave e é isso que esse governo, inclusive esse almirante entreguista, está preparando para os brasileiros. Lamentável isso. E como é que os funcionários da Eletrobras têm observado a retomada desse cenário de incertezas, Ícaro? Como anda o clima entre os profissionais da estatal?
Olha, entre nós, trabalhadores do sistema Eletrobras, para alguns há decepção, né? Vamos ser sinceros. Alguns colegas nossos, inclusive, votaram no presidente Bolsonaro por pensar que se tratava de uma figura nacionalista, inclusive por declarações do próprio presidente Bolsonaro, mais de uma vez, várias declarações que ele havia feito de que não privatizaria a Eletrobras. Ele falou isso para nós, falou isso para órgãos de imprensa, falou isso várias vezes. Falou, ó, privatizar sim, mas o setor elétrico não. Isso ele falou várias vezes e muitos colegas nossos acreditaram nisso, né? Por mais que a gente tenha alertados. Então há, por parte de uma parcela dos trabalhadores, uma decepção. Há apreensão com relação ao futuro, porque evidentemente que a privatização vai causar desemprego em massa, praticamente todos os trabalhadores do Grupo Eletrobras serão demitidos, isso aí é fato. Mas há também um espírito de luta e de resistência muito forte. Tá? Aqui a gente sabe que tem condições de resistir a isso. Nós já derrotamos o projeto de privatização do presidente Temer. E nós achamos que temos condições sim de derrotar esse projeto do Bolsonaro. Vamos lembrar que o presidente Temer, inclusive, tinha uma articulação política até melhor no Congresso Nacional do que o Bolsonaro tem. Né? O Bolsonaro sofreu várias derrotas, então nós achamos que podemos sim, junto com os parlamentares patriotas, sendo de esquerda, de centro ou mesmo de direita, a gente tem condições de derrotar esse projeto, porque é um projeto absurdo e o governo até hoje não conseguiu demonstrar de forma alguma qual o benefício que isso vai trazer para o país. Não conseguiu. Inclusive, nós desafiamos o governo que nos chame para um debate. Pode nos chamar. Nós podemos debater com o ministro, com o presidente da Eletrobras, com quem quer que seja. E nós desafiamos esse governo a demonstrar e a debater os benefícios para o país da privatização da maior empresa de energia elétrica da América Latina. O que vocês das associações de funcionários, dos sindicatos, pretendem fazer para barrar essa medida provisória, Ícaro? Eu imagino que tenha havido uma desmobilização, porque todos achavam que esse tema já estava superado, que o governo havia deixado de lado essa privatização. Vocês foram pegos de surpresa? Não, nós não fomos pegos de surpresa e não houve desmobilização aqui. Aqui nós estamos em mobilização permanente desde que o presidente Temer, em 2017, anunciou a privatização da Eletrobras. Ninguém foi pego de surpresa aqui, porque vamos lembrar que Bolsonaro já tinha colocado na Câmara dos Deputados um projeto de lei de privatização em novembro de 2019. Então, desde essa época, nós sabemos que a privatização viria a tramitar em algum momento. Então, nós já estávamos muito preparados. A categoria está muito mobilizada. Somos uma categoria pequena, é verdade, mas nós estamos espalhados pelo Brasil inteiro. Temos muitos aliados no Congresso Nacional, temos muitos aliados nos meios de comunicação progressistas, como é o caso desse programa, e nós não paramos de lutar um minuto sequer. Né? Então nós estamos o tempo todo fazendo articulação política, divulgando na internet, nos meios de comunicação que nós temos acesso, os riscos e os perigos da privatização. É evidente que ninguém queria travar essa guerra, mas nós não vamos fugir dela, porque o que nós estamos defendendo aqui, Anderson, é o país. Nós estamos aqui defendendo o Brasil, e aqui cada um trabalhador da Eletrobras, das empresas subsidiárias do Grupo Eletrobras, sabe da missão histórica que tem, e nós estamos preparados. Não vamos fugir dessa briga, não. E acreditamos que podemos vencer, sim. Acreditamos que a população brasileira não vai deixar que isso aconteça. Afinal de contas, a grande maioria dos brasileiros é contra a privatização da Eletrobras, isso, inclusive, de acordo com pesquisas recentes, tá? Ícaro, essa MP substitui um projeto de lei que está parado desde 2019 no Congresso, com algumas modificações. Atualmente, a União detém mais de 60% das ações no setor elétrico, não é isso? As distribuidoras nos estados foram, em boa parte, privatizadas. Não por acaso, nós tivemos aquele absurdo lá no Amapá do incêndio em um transformador que deixou o estado quase inteiro às escuras por 3 semanas. Explica aqui pra gente, por favor, Ícaro, como está o cenário do setor elétrico atualmente. Olha, Anderson, na verdade, a União, ela detém, se a gente somar União e BNDES, cerca de 60% das ações da Eletrobras, não do setor elétrico. Né? O setor elétrico brasileiro, ele é dividido basicamente em 3 ramos: a geração, a transmissão e a distribuição. Na geração,
cerca de 30% apenas é do Grupo Eletrobras, a maior parte já é privado. É uma parte importante, a Eletrobras tem uma importância muito grande na geração, principalmente porque a Eletrobras controla as hidrelétricas, que são a base do sistema elétrico brasileiro. Com relação à transmissão, a Eletrobras também possui uma participação muito importante, mas já não é majoritária. 45% já é controlado por... Aliás, a Eletrobras controla 45%, o restante, a grande maioria, é privatizado. E no caso da distribuição, a grande maioria já é privatizado. A gente tem poucas empresas estatais que sobraram, né? A grande maioria, quase 90% da distribuição do Brasil já é privatizada, ou seja, a distribuição é aquele que vai na ponta, né? Que manda a conta de luz para o consumidor, é justamente a distribuição, ali a bilheteria do sistema, e isso já é privatizado. E a gente tem visto, né, que com o avanço da privatização, esse processo de privatização do setor elétrico começou ainda no governo Fernando Henrique, e com o avanço da privatização, cada vez os preços aumentam e cada vez a qualidade diminui. E o Amapá é uma prova disso, né? A irresponsabilidade de uma empresa privada, aliás, a irresponsabilidade é a característica principal das empresas privadas do setor elétrico brasileiro. Então, o cenário hoje é esse, e se a gente ainda tem uma energia elétrica de forma confiável para os brasileiros, é muito graças à Eletrobras. Se a Eletrobras for privatizada de fato, a gente vai ter no Brasil vários Amapás, né? Não do ponto de vista das coisas belas que o Amapá tem, que é um estado fantástico, mas da lembrança que os brasileiros têm mais recente do Amapá, que é o apagão. Ou seja, vamos ter apagão pelo país inteiro. Esperamos que isso não aconteça. Por falar nesse apagão lá no Amapá em novembro do ano passado, Ícaro, a empresa Linhas de Macapá Transmissora de Energia, a LMTE, foi multada pela Agência Nacional de Energia Elétrica em 3,6 milhões de reais por conta daquele episódio que trouxe uma série de prejuízos para a população do estado. Foi a maior multa já aplicada na história da ANEEL. Você achou justa essa multa, Ícaro? Ela repõe os prejuízos que os moradores das 13 cidades do Amapá sofreram? Não, essa multa é absolutamente injusta. É um absurdo isso, aliás. Só para você ter uma ideia, ali no estado do Amapá, por conta do apagão, o governo federal emitiu uma medida provisória para poder isentar os moradores do estado da conta de luz do mês de novembro, que eles ficaram praticamente sem luz lá, né? Foi um mês que eles ficaram com racionamento. Então, para tentar amenizar o prejuízo à população, o governo federal emitiu essa medida provisória. A despesa desse um mês, né, de conta de energia elétrica dos amapaenses que eles não pagaram para compensar o prejuízo, custou para os cofres da União, para os contribuintes, ou seja, para mim, para você, para todos os ouvintes do programa, cerca de 80 milhões de reais. Então você imagina o prejuízo que só a União teve com o apagão do Amapá, isso sem contar dos custos que a União teve que arcar, por exemplo, com o transporte dos equipamentos, com aviões da Força Aérea e com as próprias equipes da Eletronorte. Tudo isso saiu dos cofres da União, vamos ser sinceros. Então o prejuízo foi maior do que isso. Então, mais de 80 milhões de reais foi o prejuízo para os cofres da União, e a empresa que causou tudo isso foi multada em pouco mais de 3 milhões de reais, né? Então você veja que a receita anual permitida da LMTE está na faixa dos 90 milhões de reais. Então isso é uma parcela irrisória da receita que essa empresa tem todo ano por conta da operação dessa linha de transmissão. Então, qual que é o sentido disso? O crime nesse caso compensa, né? Porque o que foi feito ali no estado do Amapá foi um verdadeiro crime contra aquela população. E compensa, porque é muito melhor para a empresa deixar de investir em manutenção, como aconteceu no estado do Amapá, fazer instalações com equipamentos de péssima qualidade, como aconteceu no estado do Amapá, porque eles sabem que se houver algum problema, se houver um sinistro, se houver falta de energia, primeiro, a União vai dar um jeito de socorrer. Segundo, a multa vai ser tão pequena que vale a pena correr esse risco. Então, com certeza foi um absurdo. Sem falar o seguinte, existem os prejuízos intangíveis, né? Então, e quem vai pagar o prejuízo
do dono da padaria, por exemplo, que perdeu seu estoque, do dono do açougue, do dono do supermercado, da dona de casa, que perdeu os seus víveres que estavam na geladeira, né? E o aborrecimento da população, que ficou dias sem conseguir nem dormir, porque Macapá é uma cidade muito quente, sem ventilador, sem ar-condicionado, é difícil para as pessoas viverem lá, ainda mais com tanto pernilongo que tem lá naquela cidade, né? Nós estamos falando da região amazônica, né? É bom lembrar disso. Então, assim, um prejuízo incalculável, e ficou muito barato mesmo para a LMTE. O que a gente esperava, no mínimo, é que houvesse a cassação da concessão da LMTE e que essa linha passasse a ser administrada, a ser operada e ser mantida pela Eletronorte, que afinal de contas foi quem demonstrou ter capacidade de recuperar o sistema elétrico do Amapá quando uma empresa privada e irresponsável deixou a população do estado no escuro por quase um mês. E já houve algum tipo de movimentação, tanto da empresa como da própria ANEEL, Ícaro, para evitar que esse tipo de episódio ocorra novamente? Alguma providência técnica foi tomada para que aquele apagão não se repita? O que deveria ser feito, na sua opinião? Olha, na verdade não. Na verdade, a única providência que foi tomada pelas autoridades, no caso a ANEEL, o ONS e o próprio Ministério das Minas e Energia, foi de chamar a Eletronorte, que não tinha nada a ver com essa história, né? Vamos lembrar que a Eletronorte não operava essa linha, a Eletronorte não construiu essa linha, a Eletronorte não tinha nada a ver com essa história, mas como estava na região amazônica, o Ministério das Minas e Energia teve que se socorrer com a Eletronorte, era quem tinha ali, né? Então, assim, além de tomar essa providência imediata, que foi, aliás, a providência correta, não havia mais o que fazer, não havia outra coisa a fazer. Não foi feito nada. A ANEEL aplicou essa multa, né, que você falou, uma multa irrisória, uma multa absurda, assim, digamos, um tapa na cara da sociedade, e não fez mais nada, não tomou mais nenhuma providência. O próprio senador Davi Alcolumbre, que na época era presidente do Senado e que é lá do Amapá, ele cobrou do governo federal que fosse cassada a concessão dessa concessionária. Era o mínimo que poderia ter sido feito. Por quê? Porque olha só, Anderson, ali a gente sabe, né? A gente tem informações, a gente sabe que o problema que causou isso não foi essa história de raio, pode até ter caído um raio, mas o fato é que raio cai o tempo todo, em todo lugar. Se cada vez que caísse, que tivesse uma descarga atmosférica no sistema elétrico brasileiro, um estado inteiro ficasse sem energia, você imagina o caos que ia ser a vida das pessoas. Então, os equipamentos, eles são dimensionados para suportar esse tipo de situação, tem uma série de proteções. O que houve ali foi negligência da empresa quando adquiriu equipamentos de péssima qualidade, quando não fez manutenção, quando deixou que a subestação ficasse sem sobressalente, justamente porque o equipamento falhou. Equipamento novo, vamos dizer, o equipamento era novo, não era para ter falhado, ou seja, o equipamento já era um problema, já era um equipamento de péssima qualidade. Então, assim, foi uma postura negligente, irresponsável e diria até criminosa da empresa. Afinal de contas, ela é paga, né, e bem paga, simplesmente para manter os equipamentos funcionando. É só isso que ela tem que fazer, e não foi capaz de fazer isso. Agora, o que foi feito? O que mudou de lá para cá? É a mesma empresa, recebeu uma multa irrisória, né, que com certeza isso aí para eles vão, na hora que eles colocarem na ponta do lápis, eles vão ver que valeu a pena, né? Não devem tomar nenhuma providência e muito provavelmente ali naquela subestação e na linha de transmissão tem outros problemas ocultos, tem outros equipamentos ali também que devem estar nesse exato momento sob risco de falha, e a população do Amapá está realmente sob risco, né? Isso é fato, e a ANEEL não tomou nenhuma providência. Além disso, também não há nenhuma providência do ponto de vista estrutural, porque o que nós temos dito, o que nós dissemos na época, é que o modelo de expansão do setor elétrico brasileiro é um modelo irresponsável. Porque como é que se faz hoje? Uma empresa, para ter o direito de construir, operar e manter uma linha de transmissão, ela participa de um leilão. E esse leilão ganha o direito de operar, de construir, operar e manter esse empreendimento quem oferece fazer isso pelo preço mais baixo. Aparentemente isso é bom para o consumidor, né? Porque deveria pelo menos ocasionar tarifas mais baixas para o consumidor. Mas na verdade o que tem acontecido é o seguinte: as empresas, para poder manter a sua margem de lucro, uma vez que a receita é fixa, elas reduzem custo. E como que ela reduz custo? Ela reduz custo fazendo um projeto mal feito.
ela reduz custo colocando equipamentos de péssima qualidade, equipamentos mais baratos e, portanto, de péssima qualidade. E ela reduz custo cortando equipe. Então, lá na LMTL, eles praticamente não tinham equipe. Quando houve a falha, o Ministério das Minas e Energia falou, então, ok, LMT, vai lá e corrige a falha. O que a empresa fez? Falou, olha, não temos equipe. Então, a empresa não tinha equipe, não tinha equipamento para fazer ensaio, não tinha equipamento para fazer tratamento de óleo, não tinha nada. Totalmente despreparada. E foi preciso se socorrer da Eletronorte para fazer isso. E o que mudou de lá para cá? Nada. Não há nenhuma proposta para mudar isso. Então, o Brasil continua correndo risco. Aliás, para não dizer que nada mudou, o que mudou é isso, né? O governo federal apresenta um projeto de privatização da Eletrobras, aonde o que nós temos hoje de, digamos assim, de segurança no setor elétrico brasileiro está sob risco. Imagine se a Eletrobras já tivesse sido privatizada, se a Eletronorte já tivesse sido privatizada, quem que iria socorrer a população da Amapá? Quem que o governo federal ia chamar para colocar aqueles transformadores em funcionamento? Quem? Por acaso ele ia colocar os recrutas do exército ali para poder reparar o dano causado pela empresa privada? Ou seja, é uma irresponsabilidade atrás da outra. Lamentavelmente, cada dia que passa com esse governo, os brasileiros perdem cada dia mais. E agora essas propostas irresponsáveis e absurdas aí para colocar o sistema elétrico brasileiro todo em risco. Mas vamos seguir na luta, Anderson. A gente não desiste, não. Mudando de assunto, Ícaro, eu fiquei sabendo que você é candidato nas eleições para representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Eletronorte, não é isso? Explica aqui pra gente, por favor, como anda esse processo. Parece que já houve o primeiro turno dessa eleição. É verdade, Anderson. Eu sou candidato, né? Alguns colegas pediram para que eu fosse candidato. Eu já fui conselheiro, representante de trabalhadores anteriormente, entre 2015 e 2016. Então, tenho bastante experiência nisso. E o que nós discutimos, realmente, alguns colegas que solicitaram que eu encarasse essa missão, foi que, nesse momento, mais do que nunca, é importante que os trabalhadores tenham uma representação qualificada no Conselho de Administração, porque, afinal de contas, nós estamos lidando com o futuro da empresa, né? E a gente não pode ter no Conselho de Administração pessoas que simplesmente tratam aquilo como se fosse um cargo qualquer, né? Com a visão burocrática. Nós não estamos numa situação comum. Então, a gente precisa ter gente ali bastante aguerrida, corajosa, com compromisso com os trabalhadores, mas bastante qualificada também, né? E vários colegas meus pediram por isso, porque sabem que ali a gente vai ter uma atuação para fazer a diferença. Realmente o processo eleitoral está caminhando. Eu sou candidato e na verdade, fiquei em primeiro lugar, né? Teve a votação do primeiro turno. Agora nós vamos ter o segundo turno, dias 8 e 9 de março, vai ser o segundo turno das eleições. E eu fui para o segundo turno, primeiro lugar. Estou disputando com a atual conselheira, que está tentando a sua segunda reeleição, ou seja, ela está tentando um terceiro mandato, né? E eu sou candidato. Agora, eu só não posso pedir voto aqui, porque, afinal de contas, nós não estamos em período ainda de campanha. A campanha começa semana que vem. Então, assim, eu não estou pedindo voto para ninguém. Eu estou respondendo a pergunta que você está fazendo aqui, e na hora certa nós vamos fazer a campanha, sim, com certeza. Mas é isso, estou bastante animado aqui para esse pleito, tá? E quais são seus planos de ação no Conselho de Administração caso você seja eleito, Ícaro? Olha, as minhas prioridades vão ser lutar contra a privatização, evidentemente. Essa é a grande missão de todos os trabalhadores, né? Quer dizer, a nossa principal missão é levar energia para o Brasil. Isso a gente faz todos os dias, desde que a Eletrobras existe. Mas, nesse momento, a gente precisa lutar contra a privatização. E a grande maioria dos trabalhadores do Grupo Eletrobras estão cientes da missão que eles possuem agora. Então, a minha prioridade vai ser essa, evidentemente. O Conselho de Administração é um espaço importante para fazer essa luta. É verdade, os trabalhadores são minoritários, a gente tem apenas uma vaga no Conselho de Administração das empresas, mas a gente tem muita coisa que pode ser feita ali sim. Isso eu posso dizer com conhecimento de causa, porque eu já fui conselheiro. Então a minha principal missão vai ser essa, lutar contra a privatização. A gente tem que usar todas as armas e ocupar todos os espaços possíveis para fazer isso. Então a gente faz isso no parlamento, a gente faz isso nas redes sociais e vamos fazer isso, sim, no Conselho de Administração. A gente não pode ter burocratas ali
representando os trabalhadores. A gente tem que ter gente de luta, gente que saiba usar com sagacidade o poder que um conselheiro tem, que não é pequeno não, tá? E o outro compromisso nosso é lutar contra o desmonte da empresa. A gente está vivendo uma situação terrível no Grupo Eletrobras, aqui na Eletronorte, demissão de companheiros, né? Vários companheiros sendo demitidos, companheiros que vão fazer muita falta, que estão fazendo muita falta do ponto de vista operacional. Não só o pessoal que trabalha na área técnica, mas o pessoal da área administrativa também. Então a gente tem visto que falta gente nas subestações, falta gente nas usinas, falta gente no escritório, falta gente na contabilidade, falta gente para lidar com as rotinas administrativas da empresa. Olha, a Eletronorte, assim como o Grupo Eletrobras, está sendo asfixiado e a gente precisa defender a empresa disso, né? Porque o plano do governo é privatizar, mas enquanto ele não privatiza, ele vai sucateando. Então esses são os compromissos nossos ali no Conselho de Administração da Eletronorte. A gente acha que nesse momento é preciso resistir. Não adianta chegar e dizer que vai trazer mudanças positivas para a empresa, porque olha, enquanto nós estivermos no governo Bolsonaro, nós não vamos ter paz, né? Coisas positivas desse governo não se pode esperar. Outra boa notícia, Ícaro, é que vocês da AESEL elegeram um conselheiro na própria Eletrobras, não é isso? Conta aqui pra gente, por favor. O que é que isso representa para vocês trabalhadores? Pois é, Anderson, no meio desse turbilhão de notícias péssimas para os trabalhadores do sistema Eletrobras e para o Brasil, né, que a gente só tem notícia ruim, tem muito tempo, lamentavelmente, do governo Bolsonaro só vem coisa ruim, a gente teve uma notícia boa, né? Nós conseguimos recuperar para os trabalhadores a vaga de representante dos empregados no Conselho de Administração da Eletrobras Holding, né? E vamos lembrar, a Eletrobras é uma holding, então a gente tem a Eletrobras, que é a matriz, e tem as subsidiárias, Eletronorte, Chesf, Furnas, Eletrosul e a Amazonas GT e assim por diante. E a Eletrobras Holding ela tem um papel estratégico, né? Porque as decisões mais importantes passam por lá. É claro que aqui nas subsidiárias também é importante, mas lá é mais importante. E a gente tinha uma situação muito ruim de ter um conselheiro que foi eleito pelos trabalhadores, mas que absolutamente nunca defendeu o sistema Eletrobras contra essa gestão entreguista e privatista do senhor Wilson Pinto, né? Então, o atual representante dos trabalhadores lá votou a favor da privatização no plano de negócio e gestão da empresa, votou a favor da reforma do estatuto da Eletrobras, que reduz o papel da Eletrobras como empresa pública, que praticamente deixa o CEPEL, que é o nosso centro de pesquisa, à míngua. Então, assim, uma postura vergonhosa do atual representante dos trabalhadores, e a gente sabia que nesse momento é fundamental ocupar aquele espaço. Até porque a privatização da Eletrobras, caso seja aprovada no Congresso Nacional, caso seja promulgada, ela ainda vai ter que passar por processos internos, vai ter que passar pelos conselhos das empresas. E a gente precisa ter gente ali para resistir. Não podemos ter burocratas e muito menos entreguistas, como é o atual conselheiro representante de trabalhadores na Eletrobras. Então a gente elegeu um colega nosso, que é o Carlos Eduardo, que é engenheiro, mestre em engenharia, um rapaz bastante qualificado. Ele já foi conselheiro da Eletrobras, representando os trabalhadores no passado, fez um excelente trabalho na luta contra a privatização. E ele é diretor da AESEL também, né? Nós da AESEL tomamos essa decisão, olha, a gente não pode deixar que esse absurdo continue. Então ele se candidatou, concorreu com o atual conselheiro que estava se candidatando à reeleição e nós ganhamos, né? Foi uma vitória não só da AESEL, mas foi uma vitória de todos os trabalhadores. Então agora a gente sabe que tem um espaço a mais para fazer a luta, né? Então para nós é motivo de alegria, muita alegria. Ícaro Chaves, muito obrigado mais uma vez por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e um forte abraço. Eu que agradeço, Anderson, a oportunidade de conversar contigo e com os ouvintes do programa sobre os riscos a que o país está submetido, a que o consumidor está submetido com essa proposta absurda de privatização da Eletrobras. Conte conosco, né? E agradecemos mais uma vez a parceria de vocês nessa luta. Grande abraço. Conversamos aqui com o diretor da Associação de Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, a AESEL, Ícaro Chaves. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco.
voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu converso com o membro da Executiva Nacional da ACIBGE, Luiz Almeida. Luiz Almeida, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvinte do programa Faixa Livre. É com grande alegria que nós estamos, que a ACIBGE, Sindicato Nacional, participa mais uma vez desse programa. Luiz, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Luiz, eu queria tratar com você nessa entrevista de hoje sobre talvez o principal dilema que vocês, servidores do IBGE, enfrentam nesse momento, que é a realização do censo demográfico, que estava previsto para ser realizado no ano passado, mas foi adiado por conta da pandemia. O problema é que a Covid-19 continua se fazendo presente. O índice de infecções é ainda pior do que em 2020 e a direção do IBGE manteve a realização das pesquisas. Como é que vocês da Executiva Nacional têm observado essa situação? Anderson, infelizmente, essa pandemia está se alastrando cada vez mais no nosso país. Os números são estrondosos de contaminação e, logicamente, que isso também passa pela a questão dos trabalhadores do IBGE. Nós, da Executiva Nacional, estamos muito preocupados e nós temos um entendimento que essa pandemia, se não houver vacina para todos os brasileiros, ela não irá terminar agora. E, logicamente, que isso vai afetar diretamente a realização do censo 2021, caso ele venha ocorrer. Em função disso, nós estamos realizando uma plenária nacional, agora no final de semana, no dia sexta e sábado, para nós avaliarmos, junto com todos os trabalhadores do IBGE, o nosso posicionamento. Mas, inicialmente, nós queremos dizer que é de muita preocupação que os trabalhadores estão vendo a realização do censo em 2021. Mesmo porque, em qualquer país do mundo, existe duas grandes operações. A primeira operação são as operações de guerra e a segunda é a realização dos censos em cada país, porque o envolvimento envolve toda a população e também a grande maioria dos trabalhadores. São milhares de trabalhadores que se envolvem em uma operação do censo. Nós, desde 2018, que nós estamos mostrando essas preocupações. Primeiro, no que se refere às alterações dos quesitos, né, que foram cortados pela direção do IBGE, né, sem nenhum diálogo junto com a sociedade, porque normalmente, quando se faz um censo, você ouve a população, os setores que interessam que quesito seja incluído na operação do censo. Isso é uma coisa fundamental para a sociedade e fundamental para o planejamento do Estado brasileiro. E a direção do IBGE realizou um censo piloto e o resultado desse censo piloto teve bastante questionamento, inclusive pela exclusão de alguns quesitos que são importantes para a sociedade e para o planejamento nacional. Vocês têm conseguido estabelecer diálogo com a direção da empresa, Luiz? Como é que anda essa interlocução? Há algum interesse em negociar um novo adiamento do censo? Isso é o seguinte, nós, quando a presidente do IBGE, Suzana, ela tomou posse, nós pedimos uma audiência com ela. Ela nos recebeu, mas ela imaginou que nós iríamos acatar todos o que ela pretendia fazer, porque ela é uma funcionária do Banco Mundial, né? E isso, logicamente, que o interesse que ela tinha, que ela tem, né? Que inclusive foi indicada pelo o ministro Paulo Guedes, né? Naquele período, você até se lembra que ele, quando foi fazer a visita lá do IBGE, ele queria vender os prédios do IBGE para fazer o censo.
E ela, achando que nós, como representantes dos trabalhadores, iríamos acatar todas as proposições dela para dirigir o IBGE, e foi ao contrário. Nós tivemos que fazer muitas críticas. A partir do momento que nós fizemos críticas na escolha dos diretores, na demissão de vários companheiros técnicos nossos que têm um longo histórico de pesquisas, né, um longo histórico de trabalhar em pesquisas fundamentais para o censo, foram demitidos ou pediram demissão por não concordar com a linha, né, administrativa de gestão da Suzana. Ela nunca mais nos recebeu. Nós enviamos quase que cotidianamente ofícios fazendo questionamento sobre a sua postura enquanto gestora do IBGE, sobre a forma como ela está encaminhando a realização do censo, sem ouvir a sociedade, sem ouvir os técnicos, sem ouvir cientistas externos. Isso ela parou de nos... ela não responde, inclusive não responde. Então, para nós, essa direção, nós sempre estamos dizendo que ela fechou as portas para os representantes dos trabalhadores do IBGE através da CIBGE, Sindicato Nacional. Para piorar, Luiz, além da falta de condições sanitárias para a realização do censo, o orçamento destinado à pesquisa é muito inferior ao que vocês necessitam para realizar a pesquisa nos mesmos moldes daquelas que historicamente vocês produzem. Isso prejudica, inclusive, a adoção de políticas públicas. Vocês têm colocado isso em pauta? Sobre a questão do orçamento do censo 2021, realmente, com certeza, a gente tem claro que os recursos destinados no orçamento, que ainda não foi aprovado, né? Provavelmente ele vai ser cortado mais ainda. Nós, desde 2018, nós lutamos junto o Congresso Nacional, através de audiências públicas, através de deputados que sabem da importância da realização de um censo para um país. Nós conseguimos aumentar o valor inicial da proposta apresentada pela direção do IBGE para a realização do censo, para ser colocado no orçamento. Inclusive, foi aprovado as nossas reivindicações. Não foi totalmente, mas parcialmente teve um aumento significativo inicialmente. Mas com a proposição com o adiamento do censo de 2020, provavelmente para 2021, houve um corte significativo. E, com certeza, eu te digo, esse orçamento não será suficiente para a realização de um censo bem feito, de um censo que tenha um respaldo da sociedade brasileira, de um censo que dê a conta de todas as projeções para a elaboração de políticas públicas para o Estado brasileiro. Isso fica muito claro para nós e nós entendemos que vai ser muito difícil se fazer com esses valores um censo confiável. Essa é a nossa grande preocupação, né? De não ter recursos, principalmente, como você sabe, nós estamos passando por esse momento de pandemia e houve um corte praticamente zero para a parte de publicação, para a parte de divulgação da realização do censo. Sem divulgação, você sabe muito bem que é difícil as pessoas reconhecerem, é difícil as pessoas estar sabendo que está sendo realizado um censo. Isso é muito preocupante. Acho que o grande exemplo que nós tivemos assim, de divulgação foi as eleições do ano passado, né? O quanto foi investido pelo Superior Tribunal Eleitoral, onde tinha todos os momentos, rádio, televisão, todas as redes sociais, chamando as pessoas para participarem
das eleições, com todas as prevenções, com equipamentos individuais dos mesários, etc. E se só observar o volume de pessoas que se ausentaram, o volume de pessoas que não foram votar, foram muito grande, mesmo com todas, com toda a propaganda que existiu naquele período. Então, para nós, é uma outra grande preocupação. Se não houver divulgação, se não houver recurso para a comunicação e divulgação que o censo será realizado, vai ser muito difícil nós alcançarmos o resultado desejado. Principalmente, nós temos uma preocupação pelo volume de recusas que a população poderá apresentar. Primeiro, porque provavelmente nesse período toda a população brasileira não vai estar vacinada, e isso vai fazer com que as pessoas não irão aceitar receber os recenseadores em suas casas, porque ele pode ser um vetor de transmissão do vírus. Isso é muito preocupante para nós. E como anda o clima entre os servidores do IBGE com uma situação grave como essa? Vocês sendo obrigados a mandarem recenseadores a campo em meio a uma pandemia, colocando as vidas em risco e produzindo um resultado ineficiente em comparação às necessidades do nosso país. Os trabalhadores do IBGE, Anderson, através de sua representação sindical, está muito preocupado com o que possa vir a acontecer, com o que possa dar possibilidade dos recenseadores ser um vetor de transmissão do coronavírus para a população brasileira. Por isso que a gente, como falei antes, nós temos uma preocupação de que possa ocorrer um número volumoso de recusas, né? E se isso ocorrendo, há uma grande possibilidade de ocorrer esse grande volume de recusa, e isso inviabiliza a apuração dos dados do censo de 2021. Provavelmente, a preocupação que nós temos é que se vai gastar 2 bilhões de reais em uma operação de um censo cujo resultado provavelmente irá ser jogada na lata do lixo. E isso, ao mesmo tempo que esses dados serão excluídos das estatísticas brasileiras, isso irá desmoralizar certamente toda a representação, toda a credibilidade que o IBGE tem perante a sociedade brasileira, perante a todos os institutos de estatísticas mundiais, onde nós somos uma grande referência em termos de resultado, em termos das pesquisas que nós realizamos, da confiabilidade dos dados que nós produzimos. Em meio a tudo isso, Luiz, o IBGE lançou um concurso para a ocupação de mais de 180 mil vagas para esses recenseadores do censo que vão coletar presencialmente e por telefone as informações em todos os domicílios do setor censitário no âmbito da sua área de trabalho. Como é que tem se dado esse processo de contratação, Luiz? Nós, da Executiva Nacional, da CBGE, Sindicato Nacional, nós vemos isso com bastante preocupação. Ainda não se terminou o último teste experimental, né, do censo 2021, e já saiu o edital para a contratação dos recenseadores e supervisores de coleta. Isso é muito preocupante para nós, porque poderá ocorrer um cancelamento do censo por parte da própria direção do IBGE, se o teste não for não alcançar o nível ideal para a sua realização a nível nacional. Por quê? Nós temos variáveis de elementos que apontam para um provável fracasso
desse teste que está acontecendo em Paulo de Fronten. Primeiro, nós estamos preocupados com os trabalhadores que estão lá em Paulo de Fronten, o pessoal do quadro e as pessoas contratadas, né? Porque poderá haver contaminação do Covid. Pelo que nós estamos entendendo, os protocolos, eles poderão falhar, porque, segundo os recursos humanos do IBGE, o protocolo é um protocolo que qualquer um você pode entrar hoje na internet e ver qual é o protocolo que foi feito pelo Ministério da Saúde e as secretarias estaduais. Eu não tenho nenhuma novidade assim que possa garantir um protocolo mais eficaz, né? E isso é preocupante para nós. E, por outro lado, nós estamos preocupados, como a gente já falou em vários momentos, sobre a questão da recusa. Poderá haver um volume de recusa muito significativo. Isso, para nós, é muito preocupante. E a outra coisa, tem um elemento fundamental. Você sabe que, além das políticas públicas que os dados do IBGE possam implementar, você tem a questão que a estimativa da população pós-censo, até o próximo censo. E hoje, sabe que 2020 e 2021 está havendo um menor índice de fertilidade. Os casais não estão se programando para ter filho nesse momento de pandemia. Isso poderá afetar na estimativa da população, que a questão da fertilidade, número de pessoas nascidas no ano, ela tem um significado, peso para estimar a população no ano seguinte. Isso nos preocupa. Eu acredito que foi prematuro, né, a chamada abertura desse edital, né? Nós acreditamos da executiva que foi prematuro e deixaria passar mais um tempo, depois saíssem os resultados, pelo menos preliminares, do teste que está sendo executado em Paulo de Fronten, para poder abrir o edital para a contratação de recenseadores em todo o Brasil. Qual é a sua opinião, Luiz, a respeito da gestão da Suzana Guerra à frente do IBGE, indicada pelo Jair Bolsonaro em fevereiro de 2019? Nós, trabalhadores do IBGE, a grande maioria dos trabalhadores do IBGE e também a executiva nacional do sindicato avalia como sendo já a pior gestão que já passou na nossa instituição dentro dos quase 90 anos de existência de nossa instituição, tá? E isso mostra que ela também é uma negacionista, né? Igual as pessoas que o indicaram, né? Para o cargo. Ela faz as coisas sem consultar os trabalhadores, sem consultar as diretorias, sem consultar as diretorias daquelas que se opõem, né? E sem consultar os chefes das unidades estaduais, aquelas que têm divergência com ela. Ela só aceita dialogar com trabalhadores do IBGE que concordem com seus pontos de vista. E isso é muito ruim para uma gestão. Ela não tem diálogo com a sociedade, né? Não tem diálogo com a área das ciências, não tem diálogo com o parlamento. É tanto que, quando nós pedimos uma audiência que foi aceita a Câmara dos Deputados, ela se recusou. E ela foi obrigada, ela só
participou por obrigação, que ela foi forçada porque ela foi convocada, né? Não foi por livre e espontânea vontade. Isso mostra o seu isolamento, né? Perante a sociedade. O IBGE sempre é uma instituição que sempre foi de diálogo, sempre esteve participando em todos os congressos que são chamados, tem uma participação significativa a nível internacional. Nós contribuímos nos países africanos, normalmente contribuímm com os equipamentos, todos os equipamentos que são feitos do censo, digamos, em 2010, nós doamos para países africanos e treinamos os técnicos daqueles países como se utilizar dos equipamentos que nós doamos. Sempre tivemos essa característica e esse reconhecimento foi muito importante a nível mundial nesse formato que nós realizamos, né? Nós temos representantes indicados na ONU, né, na área do Bureau do Censo da ONU, né, que é sempre um cargo importantíssimo e hoje me parece que tenho quase certeza que está esvaziado. Isso mostra a sua fragilidade como gestora da coisa pública, né? Porque, na verdade, ela só viveu aqui no Brasil até os 13 anos, depois foi para os Estados Unidos e lá ficou, se formou, casou, né? Teve filhos, tanto que o esposo dela não fala português, né? Ela não tem nenhuma conexão assim com a realidade, né, do Brasil, né? Isso nos preocupa, porque entendemos que um gestor de uma instituição tão respeitável que é o IBGE tem que ter o conhecimento da realidade das questões brasileiras, das questões sociais do Brasil, né? E isso é preocupante. Então, a nossa avaliação é uma avaliação de 10 a 0, a gente classifica como 0. Não é porque ela não nos recebe, né? Se ela não receber, mesmo se ela não recebesse os representantes dos trabalhadores do IBGE e tivesse uma gestão democrática, né? Uma gestão que ela conversasse com a sociedade, dialogasse com a sociedade, com os setores da sociedade que os ex-presidentes do IBGE sempre dialogaram, né? Nós não teríamos uma crítica tão profunda como nós temos sobre a sua gestão. A IBGE, historicamente, ela tem uma bandeira que nós sempre pedimos as eleições diretas para a presidência do IBGE, assim como acontece nas universidades públicas federais e na Fiocruz, que independente do candidato ser da casa ou ser pessoa de fora da casa, mas que ele apresente um programa de gestão democrática para o IBGE e para todos os trabalhadores e também para a sociedade. Isso é fundamental para nós. É uma reivindicação histórica nossa que nós sempre lutamos, mas até o momento nós não tivemos êxito. Espero que um dia nós conseguimos eleger diretamente o presidente do IBGE. Luiz Almeida, muito obrigado por essa entrevista que você nos concedeu aqui ao Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar também o meu abraço. Em nome da Executiva Nacional do Sindicato Nacional da IBGE, nós agradecemos o Faixa Livre, que sempre fomos um parceiro, vocês sempre nos procuraram para a gente fazer um diálogo, para a gente discutir as questões do IBGE, os resultados de nossas estatísticas. Vocês sempre foram um dos primeiros a nos procurar, a gente agradece. E quero dizer, finalmente, que nós queremos vacina já para todo o povo brasileiro e queremos um censo de qualidade. Só assim nós iremos ter, o IBGE vai ter sua responsabilidade reconhecida,
pela população brasileira. Então, vacina já para toda a população brasileira e um bom senso para todos nós. Conversamos aqui com um membro da Executiva Nacional da ACBGE, Luiz Almeida. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e até segunda!